Olá, pessoal, bom dia. Estamos ao vivo aqui no canal Conversas Virtuais sobre Psicanálise, para uma conversa com nosso amigo, desenhista, escritor, ilustrador, mas não psicanalista, o Pacha Urbano. Todo mundo chama ele de Pachá, mas é Pacha, Pacha Urbano. E o primeiro livro dele se chama Vidas Despercebidas, publicado pela editora Verve. Ele reúne 100 mini-contos. O segundo livro é um objeto de intervenção urbana e de distribuição gratuita, chamado Livro ao Acaso. E esse livro aqui, né, eu vou mostrar os livros ainda, as traumáticas aventuras do filho do Freud. Esse aqui, o roxinho, né? É o primeiro volume. Esse aqui é o terceiro roxinho, na verdade. Esse aqui é o primeiro, eu acho. É o segundo? É o segundo, e tem um outro, né? Tem um o marronzinho, que é o primeiro. Exato, que não está aqui. E, enfim, uma série de tirinhas sobre o filho do Freud, sobre a família do Freud, sobre o Jung. A gente vai conversar sobre isso. Ambos editados pela Zaz, né? Agora eles são independentes, são publicados por mim. E aí eu quero, inclusive, né, que você depois fale para a gente como adquirir os livros. Então, gente, Pacha Urbano, a gente vai conversar bastante sobre as tirinhas. Eu tenho até canequinha, então sou fã de carteirinha. Então, a ideia é, Pacha, começar, né, conversando um pouquinho com você, te ouvindo. Uma questão que eu tenho, né, assim, ao ler as tirinhas, né, circulando pela internet, de onde que veio, né, de onde que veio essa transmissão da psicanálise, porque acaba tendo mesmo uma transmissão, né, assim, a gente lê as tirinhas para quem estuda, assim, pô, o cara leu muito, né, sabe da teoria, Inveja do Pênis aparece, o Complexo de Édipo, as críticas do Jung, né, enfim, uma série de teorias que estão aparecendo por aqui. De onde que veio? Me conta um pouquinho do seu percurso, a história com a psicanálise, como é que surgiu essa ideia? Obrigado por ter vindo. Fábio, eu agradeço a oportunidade. Eu acho uma irresponsabilidade botar esse microfone na minha frente para falar, porque eu sou um grande tirador de sarro da psicanálise, mas com muito respeito. Tiro sarro porque eu sou um entusiasta. Ótimo. E por ser um entusiasta da psicanálise e estudar a psicanálise há muitos anos, acho que isso ficou lá em algum lugar pantanoso da minha mente, a possibilidade de fazer piada disso. No começo dos anos 10 ali, dos anos 2000, eu fui para a faculdade, eu não tinha nível superior. Uhum. Fiz o Enem, no susto, e consegui passar para a faculdade, tinha passado para psicologia, mas aí, por conta de trabalho e o horário, as dinâmicas aqui na cidade do Rio de Janeiro com relação ao trânsito são caóticas, e aí ficaria muito longe da onde eu trabalhava, né? E aí eu escolhi uma outra carreira, fui fazer pedagogia, e foi uma escolha muito acertada, porque em psicologia eu não tinha nenhuma intenção de clinicar, era mais para alimentar intelectualmente, quando que na pedagogia eu me descobri, foi muito bom assim, eu ter feito essa troca, foi uma troca acertada. E aí eu tive uma disciplina de psicanálise e educação. E ela na Unirio, né, uma federal aqui no Rio. Essa disciplina é ministrada pela Lúcia Pérez, uma psicanalista, uma professora maravilhosa, faz parte do Círculo Freudiano aqui do Rio de Janeiro, uma querida. E durante essa disciplina, ela passou para a gente uma cinebiografia do Freud. Aquele filme do John Huston, né? O Freud Além da Alma. Um filme delicioso de assistir, embora bastante romanceado, né? Ficcionalizado à beça, mas eu mesmo nunca tinha lido nenhuma biografia do Freud até aquele então, porque não me interessavam. Nunca me interessei por biografias. Né? De maneira geral, biografias parecem muito agiologias, né? Parece mais história de santos do que, né, um relato
mais fiel da vida das pessoas. Então, o que eu sabia da vida do Freud eram as coisas que ele fofocava ali nas notas de rodapé, né? E a gente sabe que o Freud era um fofoqueiro tremendo, né? Ele adorava comentar a vida dos outros, comentar a própria vida pontualmente, né, ao longo ali da análise de algumas teorias. Eu achava isso interessante, mas eu também não queria ir muito além daquilo. E como lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu tinha lido Obras Completas, né? Eu li de maneira recreativa. Eu trabalhava fazendo uma elipse agora, né? Eu trabalhava numa editora espírita, eu era espírita, e eu trabalhava para uma editora espírita. Nessa editora, tinha uma vasta biblioteca, e lá tinha as Obras Completas, né? Aquela edição da Imago, era uma encadernação super bonita. E aí eu fui pegando um por um para ler recreativamente. Bom, ao fim dos 20 e tantos volumes, né, o que aconteceu? Eu me afastei da religião, fui trabalhar em outra coisa, minha mente mudou, fui fazer análise. Então, cara, foi maravilhosa essa descoberta ali naquele final de século. E foi uma mudança muito importante para a minha vida mental. E aí reencontro o Freud na faculdade de maneira acadêmica, não era um Freud recreativo como eu li, né? E as releituras, os comentadores de Freud posteriormente, né, que eu vinha lendo ao longo desses anos todos. Bom, e aí, quando eu estou lá na faculdade, a professora passando essa cinebiografia, me veio um estalo, veio uma pergunta na minha cabeça. Eu pensei, cara, deve ter sido uma merda ser filho desse cara. E quando eu me faço essa conjectura, eu penso nessa hipótese, eu fico pensando, cara, imagina, né? Você está lá, o seu pai está desvendando a mente humana, né? Naquele início do século XX, aquela efervescência toda, e como é que você, um ser humaninho ali no meio daquilo tudo? E aí eu peguei meu caderno de desenho, eu tenho sempre um caderno de desenho à mão, fiz o esboço da primeira tirinha. Ao fazer o esboço dessa tirinha, Fábio, eu publico nas minhas redes sociais. O que acontece é que, uns meses depois, agora não lembro se eram meses ou semanas depois, um amigo meu me chama no privado, no Facebook, a gente nem tinha Instagram ainda, lá em 2011, né? 2012. Ele me chama nas mensagens privadas e fala, olha, eu acho que piratearam a sua tirinha. E aí ela caiu num desses sites que publicam humor. Tinha muito desses no começo das redes sociais. E o cara que pegou a tirinha, ele limpou meus créditos, assim, tirou o meu nome e ele reorganizou ali a tira de um jeito que não parecia que estava no meu caderno. E aquilo me aborreceu. Eu mandei mensagem para o portal lá e tal, e ninguém me respondeu até hoje. Aí eu falei, bom, se acharam isso engraçado, eu vou fazer mais. E isso tem que ser meu. Eu tenho que garantir que isso seja meu. Então eu corri, fiz uma versão digital, né? Redesenhei aquela tirinha e publiquei nas minhas redes sociais. E a coisa viralizou muito rápido. E aí, semanas depois, eu tinha feito mais algumas assim avulsas, né? E a coisa estava sendo replicada, as pessoas compartilhando, não sei o quê, e muito psicanalista vindo falar comigo. Aí eu decidi fazer um Tumblr, que era na época tinha o Tumblr, né? Então fiz um Tumblr e depois eu fiz uma página no Facebook. Isso estava assim, Fábio, era a 20ª tirinha, talvez, ou menos. Porque eu fazia uma a cada 2 semanas, era uma coisa assim, porque eu não tinha muita paciência, não tinha tempo. E aí, quando eu fiz essa página, eu reuni essas tirinhas ali, fiquei de sacanagem, só publicando as tirinhas. Uma pessoa mandou uma mensagem, falou, cara, você tem que fazer mais disso, tem que fazer disso uma série de fato, porra, bora pensar numa regularidade. Botou uma pilha, assim, né? Eu falei, de repente, eu não levava nenhum crédito nisso, Fábio. Por quê? Porque todas as histórias em quadrinhos que eu tinha feito antes, ou elas eram didáticas, para livro didático, para endomarketing, né? Eu fazia muito quadrinho institucional, né? Para empresas, explicando processos, né? Era outro tipo de quadrinho. Ou eu fazia quadrinho para mim, de maneira independente,
para publicar entre amigos ou uma publicação independentezinha, uma revista, alguma coisa. E eram quadrinhos mais sérios, mas com outra pegada. Eu não tinha o humor como uma possibilidade de trabalho, porque para mim eu achava o humor dificílimo. Continuo achando. Mas é muito difícil, assim, para. Aí eu falei, cara, isso aqui tá complicado, eu vou ter que estudar isso. E eu fui estudar humor. Né? Fui tentar entender como é que é a prática do humor, como é que se faz tirinha, enfim. E aí, quando essas tirinhas vão se, né, indo mais longe do que eu achei que elas iriam, quando eu fui ver na página lá do Facebook, no Tumblr também, o número de seguidores já tinha subido vertiginosamente. E no Facebook, que era uma rede social que estava ficando mais popular, em 2012, sei lá, nessas poucas semanas já tinha chegado a 20 mil seguidores. São números incríveis, né? São números muito grandes. Uma coisa brutal, assim, que eu não fazia ideia. Hoje é muito difícil chegar a 20 mil seguidores em qualquer rede social que os caras jogam contra a gente, né? Mas naquela época a coisa era muito orgânica. Um passava para o outro e seguia, não sei o quê. O número de curtidas era muito maior, né? Enfim, o engajamento era de outra natureza. Aí eu fui convidado pela Cristiane Carrijo, lá da Unesp de Bauru, né, responsável pelo núcleo de psicanálise lá da Unesp, para participar de um colóquio. E foi meu primeiro evento de psicanálise. E eu fui lá conversar com acadêmicos sobre meu trabalho, sendo que eu não era formado ainda. Isso estou falando de 2013, 2012 para 2013. Então, foram coisas acontecendo assim, né, aos borbotões. E aí não parou mais essa roda, né, maravilhosa que é o filho do Freud, que às vezes me atropela. Ela me atropelou muitas vezes. Como e aí, assim? 2000... Oi, Fábio? Atropelou como? Atropelou minha produção de outras coisas, né? Roubava muito meu tempo. Então, a própria estética das tirinhas, que são personagens quase pictóricos, né? Eles são muito elementares. Também foi uma maneira de eu economizar meu tempo. O meu estilo não é assim, né? Meu tipo de desenho é outro, bastante mais complexo. Mas para eu ganhar tempo, tive que recorrer a isso. Cara, aí teve muitas delícias, muitos traumas no meio disso. Não tive boas experiências editoriais, mas a recompensa vem, Fábio, desse acúmulo de experiências positivas, do contato com as pessoas, dos convites para participar desses eventos, né? Imagina que eu não sou doutor de porcaria nenhuma e conversando com pessoas, né, incríveis e inteligentíssimas, isso foi bastante enriquecedor. E a minha vivência na psicanálise acabou sendo essa, né? De me especializar na pesquisa do humor e estudar muito, né? Porque eu não parei de estudar a psicanálise desde do final dos anos 90, né? De me analisar e tal. E é isso, né? É uma trajetória que tem a ver com muito... Não tem glamour nisso, porque é trabalho, né? Mas é um trabalho que é gratificante em maior ou menor medida, esse contato com a psicanálise ostensivamente ao longo de todos esses anos, pela verve do humor, né, com esse recorte específico e tal, mesmo que eu abranja vários assuntos ali nas tirinhas, me ajuda muito em outros trabalhos, né? O meu primeiro livro, Vidas Despercebidas, que é um livro de mini-contos e microcontos, me ajudou muito no trabalho de concisão, né? De pensar a respeito da concisão. E concisão é fundamental para esse trabalho da tirinha, né? E pensar o humor e tal. Então, é isso, né? Quando a gente olha em retrospecto, a gente vê o enorme mosaico de coisas que a princípio parecem aleatórias, mas que elas se compõem nessa colcha, né, de retalhos que a gente forra a nossa cama. E, cara, foi muito gratificante, Fábio, esse transcurso, assim, né? Mesmo com os traumas.
A gente fica em paz com alguns traumas, né? Sim, é quase impossível não ter trauma nesse, publicando, entrando no mercado editorial. Nossa, é muito difícil. Agora, o efeito, por exemplo, está aqui, né? A Carol, a Apolo Antunes. Suas tirinhas mantiveram acesso ao meu interesse pela psicanálise desde o começo do curso de psicologia e hoje faço estágio com o Fábio, é minha estagiária lá na UFMG. Obrigado por ter levado esse projeto adiante. Querido, olha, muito obrigado por essa mensagem. Eu fico me sentindo muito lisonjeado, de verdade mesmo, assim. A gente que do lado de cá, de quem faz as tirinhas, né? Eu não tenho nenhuma ideia de como as tirinhas vão chegar nas pessoas, né? O que eu faço são perguntas simples com o meu trabalho, né? O trabalho do fazer artístico, Fábio, é um trabalho de fazer perguntas, né? A gente faz perguntas simples. Todas as obras de arte, de maneira geral, fazem perguntas simples. A gente aqui dentro de nós encontramos respostas complexas para essas perguntas simples, né? Então, no meu trabalho, as perguntas eram simples mesmo. Era tipo, tá, e aí, como é que uma pessoa entenderia isso, né? Como é que eu trabalho esse conceito dentro dessa perspectiva aqui, né? Do olhar de uma criança de 7 anos, por exemplo. Então, e tentar hipotetizar como as pessoas vão receber aquilo é um outro trabalho, e não é o meu trabalho mais. Né? O meu trabalho é o de fazer essa pergunta ali na tirinha. E aí receber uma mensagem como essa, né? Cara, mexe muito comigo, assim, né? De pensar, caraca, ele chegou em algum lugar, tocou uma pessoa, e essa pessoa achou aquilo interessante, essa pessoa foi atrás de fazer outras perguntas, né? Legal. Cara, é muito gratificante, muito obrigado, fico imensamente emocionado com isso. E também me sinto, como é que eu vou dizer? É isso, né? A gente fica num lugar de... Porque também, da mesma forma que vem a Carol, muitas pessoas também falam criticamente, né? E aí tem todo tipo de Tem pessoa. crítica, Paixão? Oi? Tem crítica? Essas críticas aparecem? Tem, né? Pessoas que começam recentemente na psicanálise, né? Que veem a psicanálise como uma religião, não aceitam a psicanálise ser sacaneada, né? Porque não entende que o humor, o alto humor, né? Ou mesmo a sátira, ela é um veículo de propaganda também. Não é? De difusão, que esse é o propósito da gente estar aqui tendo essa conversa, inclusive. Claro. Não é? E se, por um lado, eu tiro sarro de algumas teorias do comportamento do Freud, do comportamento do Jung, se eu sacaneio o Ferenczi, se eu sacaneio o Otto Rank, né? Se eu faço esse passeio, se eu sacaneio a Ana Freud, é porque eu sei do que eu estou fazendo, né? Porque eu fui lá e fui atrás de ler aquilo. Não sou um leigo nisso. E ao fazer isso, eu estou falando dessas pessoas, eu estou falando da obra delas para os outros. Né? Então, é isso. A crítica vem desse lugar. Ou vem de conservadores, e aí também é uma outra... É uma doideira, Fábio, é uma doideira mesmo, assim, porque são pessoas que nem parecem estar no mesmo planeta que a gente. E aí eu já recebi inúmeras denúncias nas redes sociais, até de pedofilia. É uma coisa insana. Né? Eu já tive que me justificar com o Instagram e com o Facebook inúmeras vezes por conta dessas hordas conservadoras. Na época do governo anterior, então, a coisa foi brutal. Que loucura. Né? Foi muito, muito cansativo. Também foi um dos motivos de eu ter ido parando um pouco com a publicação das tirinhas, porque eu já estava esgotado mentalmente. A pandemia não foi fácil, então isso drenou muito a energia mental da gente, né? E ainda tinha essas pessoas aí, era uma coisa aviltante às vezes, e desrespeitosa, né? Então, foi muito cansativo. Agora, as críticas vinham desse lugar, Fábio. Uma certa vez, foi até curioso, lá no Facebook, talvez 2015, eu fiz uma tirinha, não lembro se com a Ana Freud ou se era com a Marta,
sacaneando alguma coisa, falando daquela promiscuidade da casa do Freud, né? Que os pacientes frequentavam a casa dele. Era um ambiente assim. Uhum. A tirinha passeava por isso, né? Tipo, esse entra e sai de pacientes e tal. Uhum. Infelizmente, eu não lembro qual era a tirinha agora. Estou tentando lembrar. São mais de 500, sei lá, agora está nebulosa. Mas eu lembro que era esse contexto doméstico do Freud, né? Dessa coisa de paciente entrando e saindo da casa, aquela coisa ali da Ana Freud e do Jean Martin, meus personagens, né? Não os da vida real. Frequentarem a sala de espera e frequentarem a sala de consulta e tal. Uhum. E aí uma pessoa me manda uma mensagem, primeiro público e depois no privado, dizendo que eu fazia um desserviço para a psicanálise. E ela enxovalhou. E eu pensando, meu Deus, mas a psicanálise ela sobrevive sem essa tirinha. Uhum. Não é essa tirinha que causa nenhum abalo nas estruturas da psicanálise, que já sofreu tudo que podia sofrer. Uhum. E ainda sofre aí com psicanálise gospel, um monte de merda que inventam. Né? Sim. Psicanálise militar. Tem umas porras assim, Fábio. Desculpa falar. Não, pode estar liberado. Mas sendo carioca, é muito difícil falar. Exatamente. sem filtrando todo palavrão. E aí, umas doideiras assim, eu falei, mas minha amiga, a psicanálise vai passar muito bem sem mim, sabe? Tipo, abstrai, passa para a próxima tirinha, sacou? Mas ela ficou consternadíssima e, nossa, falou, eu estou denunciando você agora para o Facebook, para o Conselho de Psicologia. Eu falei assim, mas eu nem sou psicólogo. E o que psicólogo tem a ver com a psicanálise? O que você está falando, sabe? Tipo, uma doideira, assim. Mas foi engraçado. Eu perdi uma oportunidade de tirar sarro dela também, mas eu preferi não fazer isso, porque a pessoa já estava indignada. Deixa ela lá indignada, coitada. E aí ela resolve na análise dela. Mas foi assim, nossa, e todos os evangélicos, e todo tipo de gente que aparece, assim, uma galera muito doidona. E uma galera junguiana também que fica às vezes chateada, porque eu faço o Jung ligar nas tirinhas, o Jung passa trote para casa do Freud. Exato. Essas bobeiras aí, as pessoas ficam um pouco sentidas. Mas eu adoro também. O Freud o tempo todo falando que não vai dar alta. E tem uma tirinha sua que o Freud encontra uma paciente dele na fila do livro do Jung para pegar. Assim, pô, eu estava pensando em te dar alta, não vou te dar mais alta, não. Cara, é muito vingativo, né? Muito. Nossa, e ele, né, cara? Ele indo no lançamento do livro do Jung, sabe? Tipo, exatamente. É aquela bobeira geral, assim. Cara, mas é isso, as pessoas, às vezes, elas se levam a sério demais. E uma coisa que eu acho interessante na psicanálise é a possibilidade da gente ter uma liberdade absoluta e, inclusive, clinicamente interessante de você não se levar a sério. Isso. Né? E não se levar a sério não é você se menosprezar ou se tratar com menos respeito. Não se trata disso. Né? Não se levar a sério é também não colocar as suas neuroses num altar. Isso. Não é? É isso, é trazê-las para perto. Olha aqui, né? Tentar entender de onde isso vem, por que eu estou incomodado com isso, né? Por que eu não estou lidando bem com isso aqui? É tentar. O tirar sarro é isso, né? Quando a gente ri, e o Freud fala isso lá no Psicopatologias da Vida Cotidiana, que a gente olhar para essas escapadinhas, né, do inconsciente para a superfície é uma forma da gente se rir da gente em vários momentos, né? Assim, olha só o esforço que esse inconsciente faz para vir à tona através de um escorregão, através de um deslize, né? Através de uma vacilada retórica, né? Pô, e como é que eu não vou tirar sarro disso? Não é verdade? Tem algo de cômico, né? Mesmo no livro sobre o humor, que eu acho que é um dos livros que tem as piadas mais chatas desse planeta, né, que são o livro dos xixes e a sua relação com o inconsciente, mesmo ali existe um estímulo por parte da construção ali do raciocínio do Freud em a gente entender essa construção xistosa como uma mecânica de análise. Perfeito. Não há análise sem xiste. Né? Nem o analista em sua escuta pode se evadir do xiste. Né? Você mesmo sabe disso pela sua própria análise, Fábio.
né? Não estou dizendo nem você clínico, mas você, na sua análise, a quantidade de vezes que um insight brota de um constrangimento, né? De uma visão xistosa sobre algo que te ocorre, né? Sobre uma fabulação, né? Uma fantasia. Então, como que uma psicanalista ou um psicólogo ou alguém que está estudando a psicanálise vai considerar ruim essa tiração de sarro, que é fundamental para a compreensão da psicanálise, para a compreensão própria como sujeito, né? Então é isso, tem que rir mesmo, não tem outra. Sim, sim. A ideia do Freud, inclusive, né, no texto sobre o humor, é mudar a polaridade do superego, né? Assim, um superego muito cruel, muito violento, é claro que ele existe, mas, né, fazer essa mudança de chave, e o Freud começa o texto com um cara indo para a forca, né? Assim, ele estava indo, tipo, estava fudido, segunda-feira indo para a forca, e aí ele fala, né? Nossa, Pisa ótimo. na água, pisa na poça d'água. Pisa na poça d'água, ótima maneira de começar uma semana, né? É isso, o superego, se ele não rir do absurdo, né? Tipo, não tem informação. E ele joga essa lente, né, Fábio, de colocar o superego não só como um algoz, né, mas como um protetor também da psique. Né? Fala assim, olha, ri disso aqui agora, porque senão a gente não aguenta. Não aguenta. Né? Então, essa mudança de perspectiva do superego, isso foi fundamental, até para o meu trabalho mesmo, assim, de quando eu estudando, eu falei assim, pô, isso faz muito sentido, faz muito mais sentido. Legal. Né? E muitas vezes a gente se sente assim, né? O nosso superego entra para nos ridicularizar, mas não no ridicularizar de humilhar-nos, né? Mas assim, olha só que patético, né? Por que você está fazendo isso? Né? E a gente ri disso, a gente tem que usar o riso como um mecanismo de defesa, né? Perfeito. Mas muita gente não, muita gente considera o riso como só o riso de escárnio. Da ofensa. Olha só, Fábio, que interessante. Agora, recentemente, infelizmente, né, com esse apocalipse que acontece no Rio Grande do Sul, um colega quadrinista e chargista, João Montanaro, ele fez uma tirinha, uma charge, né? Não sei se você chegou a ver, de uma família no topo de um telhado, né? O pai procurando por ajuda no céu, né? Procurando por um helicóptero que pudesse resgatá-los, e os filhos no cantinho do telhado, um menino chorando e a irmãzinha do lado dele falando, não chora mais não para não subir o volume da água. Isso. Várias pessoas criticaram essa tirinha, e é isso, né? Basta um idiota para que apareça um monte de outros idiotas. Total. Criticaram essa tirinha como se ela fosse de mau gosto, como se ela estivesse tirando sarro do povo gaúcho, quando na verdade é o contrário. Total. Aquela tirinha não era uma tirinha, era uma charge, né? Não era uma charge para se rir. É uma charge de interdição do luto. Isso. É sobre isso, né? Perfeito. Então, essa tirinha trata disso, trata de um luto interrompido. Olha, você não pode chorar, porque essa situação não pode ficar pior do que isso. Perfeito. Alguém entender isso como irônico, como debochar do povo gaúcho, é uma falta, né? É um analfabetismo simbólico assombroso. Total. Não é? Eu trabalhei com essa imagem, é do Jean Galvão. João Galvão, eu falei João Montanaro, João Galvão. Isso, João Galvão. Peço desculpa ao João Galvão. E o Jean Galvão, ele é dotado de uma singeleza em vários dos trabalhos dele, né? É claro que quando um chargista erra a mão, Fábio, toda a comunidade desce em cima do cara também, porque isso faz parte, a gente tem que educar a gente, né? Aconteceu com o João Montanaro, já aconteceu com o Laerte, já aconteceu com outros chargistas de cometerem uma tirinha que é inapropriada. Acontece, a gente erra o tom, não foi o caso. Quando eu li essa charge, eu fiquei tristíssimo. Sim, também me emocionou muitíssimo. Total. Ela é tocante, ela é comovente, ela é isso, é a criança lidando com um aspecto simbólico do existir, entendendo uma interdição ali, não é? Com a vida em risco, né? Com a preocupação de não piorar as coisas, né? Só quem passou por uma infância atribulada sabe esse tipo de coisa. Então eu sei
os caminhos que essa charge fez pelos escaninhos da minha mente. Claro. Agora, uma pessoa olhar isso, né, e entender como um deboche, como escárnio, eu não consigo ver de outra maneira. Eu acho que existe, sim, um analfabetismo simbólico muito grande em andamento. Dos últimos anos para cá, uma perda dessa relativização das coisas, né, de oferecer respostas prontas, imediatas, no tempo de um TikTok. Né? Isso é assombroso. A gente perde o tempo de apreciação das coisas. Eu tenho muitos colegas analistas, minha namorada é analista, então corre nas trincheiras da psicanálise a profusão de clientes, né, que se deitam ali no divã esperando que insights vão acontecer um atrás do outro, que as suas curas vão acontecer, né? Quando a gente nem fala mais em cura. Total. Não se trata mais disso. Né? Se trata de outras coisas. Então, a vida não é o tempo de um TikTok. Não tem como a gente acelerar, botar em 2 vezes o discurso de uma pessoa, o nosso próprio discurso, que nem a gente faz com áudio do WhatsApp. Não tem como fazer isso. Um sintoma do próprio capital, né? Querer que as coisas sejam tão rápidas e tão, né, produtivas. Por que você tem que consumir rápido? Porque você tem que estar pronto para outra produção. Para consumir mais. Para consumir mais, para produzir mais. Né? Você acende uma tela dessa, né? Tá ali, e aí você, né, vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisinhas, fecha aquilo ali e você tem que estar pronto. É como se você não tem tempo de digerir nada disso. Total. E análise necessita de digestão. Inclusive, isso foi um problema para mim quando eu comecei a fazer as primeiras tirinhas. É porque eu pensei, cara, são poucos quadros. Como é que eu dou conta disso? Como é que eu dou conta de Pulsão de Morte com 4 quadrinhos, sacou? Não, esses são os milagres que você faz. Como é que eu vou tratar de recalcamento? Sabe, tipo, são tantas outras coisas, assim, que 4 tirinhas, 4 quadrinhos não dá conta. E, às vezes, as pessoas acham que é assim que funciona. Não é, a gente sabe disso. Né? A volta nesse torno é muito grande. Sim. Precisa de algum aprendizado, precisa foi uma curva de aprendizado muito grande, uma volta enorme que eu tive que dar para poder chegar àquela conclusão. E às vezes, eu dou aula de roteiro para histórias em quadrinhos. Né? E como professor, eu vejo muito isso, Fábio, dos alunos querendo uma resposta rápida, uma mecânica, uma fórmula, uma essência, algo que consiga sintetizar aquilo. E eu falo, gente, não tem como. Não tem como você estar cansado de mim, fazer assim, ó, e passar para o próximo tópico. Isso não vai acontecer. Né? A gente tem que chegar a conclusões aqui, a gente tem que fazer coisas. Escrever, né? Escrever é reescrever. E isso, eu sempre falo isso com a galera, né? Gente, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 6 versões do seu roteiro, até que seu roteiro fique apropriado. E às vezes é isso, a gente, através de uma série de repetições, a gente encontra a lacuna daquilo que fala assim, agora eu entendi essa falta aqui. Eu estou só repetindo porque eu não estou conseguindo preencher essa falta. Então, essa falta não está aqui, nesse objeto, está em outro lugar. Legal. Então, o processo de desenho parece o processo da análise também, né? Muito. Se trata de lacunas, afinal de contas, né? O quadrinho, a gente tem uma coisa no quadrinho que se chama sarjeta, que é o espaço entre os quadros. Né? A gente chama de sarjeta. E muita coisa acontece entre um quadro e outro. Né? É mais ou menos o que acontece com a gente. Muita coisa acontece entre uma falta e outra. Né? A tentativa de preencher aquilo é ver o próximo quadro, é elucubrar a respeito daquilo, né? Ver o que não está sendo dito, o subtexto das coisas. Então, quando eu falo de analfabetismo do imaginário, né? Da gente não conseguir mais fantasiar coisas, elucubrar, bicho, isso é uma enfermidade mental e cultural, eu acho. A gente ficou muito com frase pronta, com jargões, com lemas, e as coisas não podem ser encerradas em um lema, né? Ser encerradas de um provérbio de improviso, essas frasezinhas rápidas de Facebook, de Instagram, né?
Pô, 3 coisas que você precisa saber para levar uma vida saudável. Cara, vida saudável é muito mais do que isso, né? Sim. Esses provérbios bíblicos, assim, também, né? Meio que retirados do contexto, sem esse esforço de reflexão, assim, é meio... Eu adoraria ter aquela bolinha, sabe, que você sacode e vê uma resposta. Adoraria ter aquilo. Maravilhoso. Para a vida seria maravilhoso, mas a gente não tem. E a vida é muito mais complexa do que isso. Então, o olhar sobre as coisas, sobre uma obra... eu moro no Rio de Janeiro, uma cidade cheia de museus. Tento frequentar esses museus sempre que eu posso. E uma coisa que eu percebo nos últimos anos, né, é que as pessoas não se detêm diante das obras. Vai passando. Passa. Elas olham, tira uma foto e passa. Se for instagramável, ela faz uma selfie. Se não for, ela passa adiante. Ela não lê a plaquinha, ela não lê o texto que está lá na parede. Ela não quer saber quem fez, quando foi feito. Né? E tira essas fotos ou filma e ela não retorna para aquilo. É como se aquilo ali fosse, o HD do celular fosse um armazém na mente. Não é. Porque a gente precisa né? A obra está ali parada, fazendo uma pergunta para a gente, uma pergunta simples, e a gente pode responder aquilo ou não. Né? Então, essa interlocução imagética, né? Ela é importante para a gente. O mesmo acontece com uma tirinha. Tem gente que passa por uma tirinha e fala, pô, não entendi. Eu me pergunto, mas o que tinha para entender? Não é? O que há para se entender aqui? Eu me recuso a explicar tirinha, Fábio. Eu nunca expliquei nenhuma tirinha. Porque o meu trabalho acaba depois que eu publico. Quem vai ler, isso aí é um problema de quem vai ler. Né? Os efeitos. O que eu faço é zoar quem está perdido, sacou? Aí eu falo, não, o colega vai te ajudar aí. Né? Alguém sempre aparece para explicar. Leva para o seu analista. Esse papel não é meu. Inclusive, no Twitter, existe uma febre que é a Laerte publicar qualquer tirinha e o pessoal escrever Laerte, não entendi. Isso causou uma perturbação nela, inclusive. Olha só. Né? Ela fala assim, mas por que essa enxurrada de comentários completamente unidirecionais? É só a pessoa jogando uma coisa ali, é quase um ataque. É um bombardeio. Porque ninguém está comentando a respeito da coisa, ninguém está se perguntando nada sobre a obra. É como se jogasse apenas ali, não entendi, e o problema é da Laerte, não é meu, de não ter entendido. Quando, na real, a gente não tem que também se fazer entendido sempre, não. Né? Às vezes, as coisas são incompreensíveis, e elas são. E elas têm a graça na incompreensão, né? Na lacuna. Sim, às vezes o Blanchot falava disso assim, a desgraça da pergunta é a resposta, né? Porque a pergunta é rica. Exato. Às vezes a resposta não. Isso. A pergunta que faz trabalhar, né? Eu costumo falar isso com os meus estagiários, de que uma boa interpretação, de maneira geral, tem a forma de uma pergunta, porque faz com que o analisando continue a livre associação, né? Continue a falar. Isso é mais importante do que essa interpretação brilhante, né? Nossa, agora com aquela deixa, com aquele cortezinho. Não, às vezes não é. Às vezes é você fazer a pergunta, aquilo vai ecoar tanto, né? Vai reverberar na cabeça do sujeito, que vai causar mais do que se você tivesse dado uma resposta, que essa resposta vai evanescer. Perfeito. Né? Ela desvanece, ela vai embora. Né? Uma resposta, essa resposta ela é porosa, ela se desfaz muito rápido. Né? A pergunta não. Né? A chance de uma pergunta ficar ali ecoando é muito maior. E isso é mais interessante. Então, por isso que eu falo, a arte faz pergunta. E a arte ela faz perguntas simples para a gente. Não são perguntas complexas, são perguntas simples. Né? Porque o que é a vida é uma pergunta simples. É o que é. A gente é que vai encontrar uma dificuldade de responder isso aí, vai pensar, vai dar uma volta danada, né, e tal. Então, quando eu falo que eu não respondo, quando me perguntam o que significa tirinha, eu não respondo mesmo. Né? Nunca vou responder. Não é meu papel, não concordo com isso. Tem gente que se perde aí fazendo... O próprio Jean Galvão, coitado, teve que se explicar por conta dessa... Ele se explicou de uma maneira elegantérrima. Sim, eu vi isso.
Eu não teria metade daquela paciência, não teria porque não cabe a mim fazer aquilo. Eu não tenho que me justificar naquilo ali, porque não estava errado, não tem nada de antiético naquilo, né? Se as pessoas não têm recursos para chegar em algumas conclusões, não é um problema nosso exatamente. É óbvio que, com isso, eu não estou me escondendo, né, atrás de uma muralha de vaidade, se você não me entendeu, um problema... Não é isso. Não é isso. Né? A gente responde quando chegam as perguntas certas. Claro. Não é? Ou pelo menos apropriadas. E se as pessoas não estão nem se fazendo pergunta nenhuma, que diálogos existe ali? Não existe diálogo. Um esforço de compreensão, né, Pacha? Assim, um esforço mínimo. Eu acho que pega a obra do Jean como um todo. Pô, ele ia fazer chacota disso, sabe? Pô, ele não é a galera do Charlie Hebdo, por exemplo. Exatamente. A galera do Charlie Hebdo, né, eles eram muito... Eles escarneavam muito. Sim. Escarneciam, eles debochavam, eles não tinham respeito mesmo. Né? Justifica eles terem sido assassinados dentro da sede do Charlie Hebdo, da revista? Não. Não. Sim. Nada justifica aquilo, um massacre. Nada. Nada. Nenhum deus, nenhuma religião, nenhuma cultura, nada justifica uma chacina. Claro. Isso são pessoas que responderam de uma maneira imbecil a uma pergunta simples. Não é? Então, é a culpa do Charlie Hebdo, da equipe do Charlie Hebdo, ser assassinado? Não. Eles pegavam pesado. Dentro do histórico deles, eles foram alguma vez menos leves do que aquilo? Nunca foram. Sempre pegaram pesado. No entanto, não justifica aquela violência. Total. O Jean foi atacado diuturnamente nos últimos meses. Tá? Total. Porque eles não deixam acabar essa tirinha. A tirinha volta e o cara tá ali martelando naquilo. Né? E, Fábio, veja, sobre isso que a gente está aqui falando, que acontece com esses ataques, por exemplo, lá no FIC, teve um ataque da extrema-direita no FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. Entraram lá um monte de conservadores, filmaram artistas LGBTQIA+, fotografaram obras, fizeram um vídeo lá, uma deputada insana, fez um vídeo falando horrores do evento e daqueles quadrinhos que estavam ali, e os quadrinhos não tinham nada a ver com aquilo. Né? Não tinha nada, porque quadrinhos 18+, sendo vendido para criança, isso nunca aconteceu no FIC. Óbvio. Os quadrinhos, você vai olhar aí no código de barras, está lá em desaconselhável para menores de 16 anos. Veja, dentro da lei, esse quadrinho aí é livre, Fábio. Perfeito. Tá? Mas eu não vou botar. Ele se trata de psicanálise, a gente está discutindo sexualidade, a gente está discutindo morte, a gente está discutindo um monte de outras coisas. Não é para uma criança. E não é porque tem cara infantil, porque os desenhos são simples, eles são para criança. Então, eu não vendo meus quadrinhos para menores de idade, para menores de 16 anos. Não vendo. Perfeito. Né? Agora, se um pai quiser comprar e dar para o filho, é um problema desse pai, não é um problema meu. Né? Esse pai vai gerenciar essa crise aí, se houver uma crise. Total. Tem um esforço, parece que está rolando um esforço mesmo, assim, para a burrice, né? Assim, para tentar fazer. Né? Total. E veja, aí aparecem os caras lá na porta do FIC, né, falando do conselho tutelar, sabe, umas merdas assim, na porta lá do FIC, falando, estamos aqui tentando entrar. Aí o pessoal da produção falou, mas não precisa tentar entrar, a entrada é franca. Não é? Então, assim, tá todo mundo convidado a entrar no FIC, porque o FIC é um evento maravilhoso. Sim, que eu sempre fui, sempre tive a sorte. Os livros, aliás, os meus estão autografados pelo Pacha. Então, sempre que tiver FIC, gente, Festival Internacional de BH, de Quadrinhos de BH, venham. Ô, Pacha, deixa eu te cortar e pedir para você apresentar uma apresentação que eu sei que você tem, de maneira geral, aí para falar um pouquinho mais da obra. Apresenta para a gente, vê se rola. Apresento. A gente tá... Controla o tempo, tá, Fábio? Tá bem, tranquilo. Para eu não me perder aqui. Tá bem. Deixa eu ver como é que eu...
Ver se rola. Aqui, tem que ver como é que eu compartilho a minha tela por aqui. Aparece para você esse botão apresentar? Sim. Então, compartilhar tela, e aí clica de novo compartilhar tela e você escolhe a janela Deixa eu ver específica. aqui. Ah, perfeito. Deixa eu ver qual é a tela que ele pode apresentar. Tá. Ele dá essa opção aí da janela. Perfeito. Você me avisa quando estiver aparecendo para você. Foi. Tá aparecendo pra gente. Joia. Eu trago isso, Fábio, porque normalmente me fazem perguntas muito difíceis e eu não tenho respostas fáceis para essas perguntas. E aí acaba que a gente está diante de alguns dilemas, né? Quando me perguntam como é que é fazer tirinhas de humor e psicanálise, eu só falo assim, gente, só me acompanha, tá? Que no caminho eu vou te explicar isso, porque não é assim tão simples. Às vezes as coisas são um pouquinho mais esquisitas e um pouquinho mais bizarras do que o normal, né? Porque a gente tem que ter um olhar estranho, né, e estrangeiro para as coisas banais do nosso dia a dia. Conseguir atingir esse nível de abstração, de subjetividade também, né, que é você se conectar de alguma forma com coisas que estão no nosso dia a dia, seja um gesto, uma palavra, um comportamento, né, uma situação que você assiste, que você vê, e você conseguir tirar daquilo ali alguma coisa alienígena, né? É você conseguir olhar com essa novidade, né? Como uma criança olha para as coisas novas, né? A gente, no nosso dia a dia, às vezes a gente perde a oportunidade de extrapolar isso, de vivenciar o dia a dia com alguma ludicidade, né? Enquanto algumas pessoas desfrutam desses momentos, outras não, né? Outras passam despercebidas diante de coisas que nós, enquanto quadrinistas, humoristas, sobretudo humoristas, não passamos, né? Nós não deixamos passar assim tão facilmente uma piada para gente. Só que, dependendo do tipo de vida, dependendo do tipo de preocupação que você tem ali no seu dia a dia, você não é atravessado por essas coisas, né? E a gente acaba deixando de ver, deixando de observar detalhes que estão ali debaixo da gente, né? Debaixo do nosso nariz. Enquanto quadrinista, né, e humorista, a gente tem mesmo que se deparar com a realidade e tentar extrapolar essa realidade de alguma forma. Nem sempre dá certo, às vezes a gente dá de cara no muro. Mas, quando não dá, quando a gente olha para as coisas e fica reflexivo, né, e se coloca diante de uma situação nova, a gente leva aquilo para o interior e a gente pensa um pouquinho a respeito daquilo, né, a gente começa a imaginar possibilidades. E essas possibilidades narrativas, né, como isso que a gente estava conversando antes, né, a gente conseguir olhar para uma situação atípica e pensar novas abordagens. Mas às vezes a gente erra, porque às vezes a gente não sabe a regra do jogo também, né? Vê só, né? Uma pessoa olha para uma charge e a primeira coisa que ela imagina é que essa charge é para fazer rir. E nem sempre é para fazer rir. Né? A arte, a charge, a tirinha, não tem necessariamente o compromisso de fazer rir. Né? Então a gente precisa também olhar para essas coisas e entender as suas possibilidades e as regras viáveis para aquilo, né? Porque a gente se deixa impressionar e a gente já tem uma visão muito viciada sobre as coisas. Né? E no menor sinal de algo que para a gente já é simpático, de alguma maneira, que para a gente já tem preconcebido, a gente veste toda aquela coisa com esse nosso olhar preconceituoso. Né? E a gente não consegue ver as sutilezas que estão presentes em determinadas situações, em determinados contextos. Né? E fazer humor é muito isso também. É você conseguir pescar aquilo que, dentro da cotidianidade, dentro do prosaico, consegue ser extraordinário de alguma maneira. Né? E, veja, o extraordinário, ele está contando um monte de coisas.
né? Então, quando eu fui estudar quadrinho, lá atrás, lá no começo da minha carreira, lá nos anos 90, né, eu comecei a entender que, diante daquele caos das situações, das ideias, a gente consegue fracionar esse caos e encontrar histórias possíveis, relatos, esses recortes, né, que diante desse caos e pensar em quadrinhos é encontrar alguma ordem nesse caos. Quando a gente começa a fazer tirinhas, quando a gente começa a pensar numa charge, quando a gente começa a pensar numa história em quadrinho, num conto, por exemplo, dentro daquela profusão de acontecimentos, a gente tenta encontrar alguma ordem. E essa ordem nem sempre é muito clara, né? E às vezes a gente, dentro dessa ordem, a gente tem que ter uma cautela de não cair no lugar comum, né? E a gente está vivendo um tempo também, Fábio, em que tudo é muito genérico, né? Tudo é muito. É isso que a gente estava falando, né? Tudo é muito pronto, tem que ter 15 segundos, tem que ter 30 segundos. Você tem que. Você é apresentado a um assunto, você é apresentado a uma situação e você diz que conhece aquele assunto, você conhece aquela situação, né? E tentar fugir disso, tentar fugir desse lugar comum é difícil pra cacete, né? E a gente precisa também fazer aquilo que eu estava falando com você, né? Se alfabetizar no imaginário, né? Só que aí, como é que você faz, né, para você poder se educar nesse imaginário, né? Eu trago essa imagem numa brincadeira, né? Que tipo, todo mundo fala, né? Fulano parece um chuchu, mas dentro do próprio da espécie do chuchu tem vários chuchu diferentes. Uhum. Como você se destaca nesse universo de chuchus, né? Então, a gente conseguir sair, fugir do mais do mesmo, é complicado, né? Então, quando eu comecei a pensar nas tirinhas do filho do Freud, eu queria fugir do lugar comum e observar as coisas estranhas no prosaico. Isso era fundamental para mim. Então, o primeiro que eu fiz foi: eu preciso fugir de todos os clichês das piadas da psicanálise. É muito difícil escapar de um clichê, porque o clichê persegue a gente, né? Só que toda tirinha, toda charge de psicanálise é esse formato. É um cara parecido com o Freud e alguém deitado no divã, né? Essa fórmula se repete exaustivamente. E eu precisava fugir disso. Essa foi a primeira lição que eu tive que me dar, né? Na hora de eu criar as tirinhas, eu tinha que tentar evitar isso. Eu não preciso evitar para sempre, eu posso brincar com isso. Mas isso não deve ser a regra, como costuma ser. No entanto, tem pessoas fabulosas que conseguem fazer essa brincadeira com o divã de uma forma infinita, né? E o Tucci é esse sujeito. É incrível. O Uhum. Tucci é maravilhoso. Ele coloca essa dinâmica, né? Uhum. Psicanalista divã, né? Pessoa no divã, e ele extrapola isso. Não tem como a gente concorrer com o Tucci. Né? O Tucci é maravilhoso demais, ele é genial demais. Total. Então, a gente olhar para essas coisas e conseguir, e olha, todos os dias ele faz uma tirinha, uma charge nova sobre isso, né? Ele tira uma nova piada, ele transforma esse setting em outras coisas, né? E eu tive que fazer o meu corre também, de algum jeito. Então, a meu favor e a favor de todos nós que fazemos humor, a gente se aproveita desse fenômeno mental nosso, que é a pareidolia, né? A pareidolia é a gente olhar para uma coisa inanimada e ver uma parecença com algo familiar nosso, né? A pareidolia ela é fascinante, né? E tem sites só disso, tem perfis no Instagram só disso, né? De a gente olhar uma casa que tem uma carinha, e uma vez que a gente vê a coisa, a gente não consegue mais desver a coisa, né? E a pareidolia, ela é incrível nesse sentido. Então, mexer com essa coisa do simbólico, né? Através desse fenômeno de abstração de todo o resto e se fixar numa coisa que nos traz alguma graça, é um trabalho que eu tive que desenvolver ao longo do tempo.
Então, lá atrás, quando eu começo a fazer as tirinhas, eu tive que pensar numa restrição imagética o melhor que eu pudesse para poder economizar. E daí eu lembrei desses emoticons, né, que a gente usava muito lá atrás. Hoje a gente tem o emoji que substitui isso, né, que é uma figura um pouquinho mais complexa, mas antes eram isso. Então, eu tive uma imensa dificuldade, Fábio, no começo de mandar e-mail, quando alguém me mandava isso aí, 2 pontinhos fechando um parêntese. Eu não entendia que 2 pontinhos e um parêntese fechando significava um sorriso. Depois que eu entendi que eu tinha que virar o rosto, né, e entender que se tratava de uma pessoa sorrindo, aquilo ficou mais claro para mim. E quando a gente aprende a gramática das coisas, tudo fica um pouco mais fácil. E eu fui atrás da gramática das coisas. Como é que é a gramática do fazer humor? Como é que é a gramática desse nível de abstração? E o nível de abstração, né, desse olhar sobre as coisas, né, sobre esse uso intensivo da pareidolia, vai chegando no nível que a gente começa a associar coisas muito díspares entre si a outras muito mais díspares ainda. Não é? Uma berinjela nunca é só uma berinjela. E um pêssego nunca é só um pêssego. Então, a gente extrapola esse olhar e a gente precisa treinar esse olhar para essa extrapolação. Então, eu poderia, com o meu estilo de desenho, fazer uma representação mais realista, né, da imagem do Freud, do Jean Martin e de uma menina como a Anna Freud teria sido lá no século XIX, né, início do século XX. Mas eu preferi ir por um caminho mais pictórico, né, em que a gente abstrai todo o resto e sintetiza isso. E esse poder de síntese, ele é fundamental na hora de você fazer a construção do humor, né? Conseguir tentar reduzir a uma essência possível, né, conceitos complexíssimos. Então, quando eu comecei a pensar as tirinhas do Filho do Freud, eu tinha 3 problemas para eu resolver. Quais eram esses meus 3 problemas? Eu precisava, né, criar uma tirinha que ela fosse divertida para quem entende de psicanálise. 2, eu precisava fazer com que alguém que não entende de psicanálise risse também, né? E 3, eu precisava que esse conteúdo psicanalítico, essa piada, para quem não entende de psicanálise, também funcionasse de alguma forma. Então, integrar essas coisas já era um exercício dificílimo por si só. E eu precisava resolver isso em 4 quadros, 3 quadros. Né? Então, lá fui eu aprender a fazer esse tipo de coisa, né? E investigar isso, e reler as teorias, até que eu pudesse fazer esse extrato, e com esse extrato teórico eu conseguisse tirar riso disso. Porque fazer rir não é fácil. E nem sempre a gente consegue fazer rir. Às vezes as coisas estão lá para a gente pensar um pouquinho a respeito delas, né? Ter esse olhar estrangeiro sobre as coisas, né? E sobre nós próprios, né? Conseguir não se levar tão a sério, conseguir, que é isso que a gente estava falando antes, né? Conseguir olhar para a sutileza das coisas e tentar entender a complexidade delas, né? Entender qual pergunta está sendo feita e que resposta eu posso dar. A parte boa de brincar com a psicanálise, de fazer piada com a psicanálise, é que ela abre para muitas possibilidades interpretativas. Isso é maravilhoso. Mas é preciso também a gente ter o terreno fértil, né, mental. Para quê? Para que essa tirinha, ou que essa piada que eu venha fazer, que eu venha construir, também encontre eco nas outras pessoas, né? Nem sempre eu consigo. Mas quando eu consigo, eu me sinto muito feliz, né? Conseguir dar essa volta no parafuso foi um trabalho dificílimo para mim, continua sendo, né? Continua sendo estranho, às vezes, para mim, olhar para algumas situações e não tirar riso delas, né? E, no entanto, saber também quando é para a gente refletir, quando é para a gente tirar sarro de uma teoria psicanalítica, né? Algumas coisas são muito difíceis de abordar, porque são muito sérias, são, né, provocações que gerariam muito mais constrangimentos do que alimentaria a alma, né? Então é preferível não fazer. Saber quando usar ou não usar uma determinada ideia é fabulosa. No entanto,
o quadrinho não tem a função de fazer a gente rir sempre, né? Não é. Às vezes é só para incomodar. E incomodar é parte da coisa, né? Causar esse desgosto é parte da coisa, né? E veja, por desgosto não estou dizendo ofender, né? Eu estou dizendo a gente olhar para essas produções não como algo apenas no campo do riso, né? Mas também da reflexão, para a gente poder olhar para determinadas tirinhas como possibilidade de olhar para dentro da gente. Porque, às vezes, muitas dessas obras, e aqui eu vou estender isso para uma obra de arte, para uma peça, para uma escultura, para uma dança, para uma música, a pergunta que está sendo feita é: você se olhou? Como é você diante disso? Não é como eu sou diante de você, né? É como você se coloca diante dessa situação. E o quadrinho, ele fala para além do que está sendo dito, né? Uma tirinha, uma charge, ela é mais do que apenas o que ela está dizendo, né? Ela é um contexto, ela é todo um histórico, né? Ela é o ethos do nosso momento, né? Tem tirinhas que eu publiquei em 2012 que eu não publico mais hoje, não faz mais sentido. Passou. Eu sou outra pessoa, né? A nossa sociedade já é outra pessoa, aquele riso não é mais o mesmo, né? Então, convém a gente ter um espaço na nossa rotina para esse tipo de estranhamento. É fundamental que a gente olhe para as coisas e a gente celebre esse estranhamento. Quando eu me deparo com uma tirinha de um colega meu, ou quando eu faço uma tirinha, né, e ofereço para minhas redes sociais e tal, é isso. Eu quero fazer essa provocação, né? O quanto você se viu hoje? Está se vendo nisso? Né? Você consegue se ver nessas coisas? Você consegue se ver nessa situação? Como é que é quebrar a rotina de alguém? Né? E se tem uma coisa que eu aprendi de 2020 para cá, quando a gente ficou preso, né, tanto tempo, é que se olhar o tempo inteiro, às vezes é muito ruim também, né? E a gente precisa se evadir um pouco desse super olhar, desse ensimesmamento, né? E a gente ficou muito preso, né? E a gente às vezes acaba se prendendo para além desse confinamento físico para um confinamento mental também, moral, de posturas, de convicções, né? E nem sempre as nossas convicções é o que pauta o mundo, né? A gente precisa também entender isso, né? E eu não estou dizendo tampouco que o nosso trabalho de quadrinistas e roteiristas e chargistas, enfim, né, humoristas, é o que pauta o mundo, é o que vai balizar as coisas. A gente não está sempre certo, né? Nem toda opinião precisa ser dada. Mas quando uma opinião é dada, né, nem sempre a gente tem que aceitar também. Nem sempre a gente tem que aceitar tudo que nos dão, né? A gente pode devolver, né? E a gente devolve isso com uma construção imagética, né? Com uma construção do pensar. Como é que a gente elabora as coisas? Porque fazer humor está lá, está no campo da simplicidade. E a gente tem que continuar olhando as coisas com simplicidade, né? E essa simplicidade é complexa, né? E é possível ser complexo e simples, né? A gente pode encontrar respostas complexas para perguntas simples. E esse é o nosso trabalho enquanto humorista, né? Então, fazer essa jornada de tentar entender quem eu sou, tentar entender como é o alcance do meu trabalho, é parte da minha análise, né? E é impossível não pensar nisso como uma possibilidade de exercer a minha arte, né? De sublimar várias questões através dessas tirinhas. Por isso que eu falo que elas foram traumáticas para mim também, né? E elas nascem assim, né? Quando eu escrevi a primeira tirinha, eu escrevi as fantásticas, né? Ironizando, as fantásticas aventuras do filho do Freud. E lá no meu caderninho, eu rabisquei esse fantásticas e escrevi traumáticas para eu me lembrar de mudar aquilo para traumático no futuro. Só que esse jogo ficou tão interessante e aquilo fez tão parte de quem eu sou, de como eu penso as coisas, de como eu ironizo, o meu pessimismo, né? Esse meu olhar irônico sobre determinadas coisas, que fez muita diferença para mim, né? E acabou virando o título
da série de tirinhas, né? Foi um título fortuito. E é isso, Fábio. Eu vou deixar aqui para os seus seguidores e para os seus alunos, né? Para as pessoas que acompanham a gente nos seus vídeos, as minhas redes sociais, para seguir lá o Filho do Freud. Se quiser comprar os meus livros, tem aí o link da lojinha também. Eu tenho outros produtos lá, tenho cadernos, tenho planner, tenho outros quadrinhos que estão lá na lojinha também, tenho cartelas de adesivo, tem um monte de coisa dessa galera que tira sarro da psicanálise, que sou eu, né? Eu não estou sozinho, tem um monte de gente que produz humor no Brasil. O Brasil é conhecido por fazer humor muito bem, né? E faz tempo que a gente não tem uma produção tão legal quanto essa hoje em dia, né? Está muito mais crítica, está muito mais consciente, bem menos ofensiva do que já foi um dia, né? O que prova que a gente está avançando muito. A gente já não faz mais aquele humor lá dos anos 90, dos anos 80, de Cacete Planeta. Cacete Planeta. E Chico Anísio, que é aquele humor de ofensa, né, de minorias. A gente está em outro lugar agora, né? Hoje a gente se aproveita, né, de posicionamentos canhestros e a gente tira sarro disso, né? O preço que se paga é como que fizeram lá com o Porta dos Fundos jogando um coquetel Molotov na sede, né? Algumas pessoas não entendem a sutileza, não entendem a ironia, né? E isso cabe a nós como cidadãos, né? E nós como artistas e humoristas e tal, tentar ajudar as pessoas a se tocarem no imaginário, né? Alfabetizar as pessoas no imaginário. E eu acho que é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu adoro fazer humor, eu adoro brincar com diversas narrativas, eu amo a psicanálise. Não sei por quanto tempo mais eu quero fazer o Filho do Freud, porque a gente está cansado de trabalhar tanto, desde 2012, imagina, né? Já tem bastante tempo. Mas é uma produção da qual eu me orgulho muito. Muito legal. Eu faço votos para que você continue. Tem muita teoria ainda para debochar, muita coisa engraçada que os psicanalistas fazem. E, de maneira geral, psicanalistas se levam muito a sério. Então, assim, pessoas... É infindável, né? Infindável. Não falta assunto. O pessoal me pede muito algo do Lacan, eu tenho pensado. Mas eu tenho estudado Lacan muito lentamente, não tenho tido tanto tempo assim. Tá. Mas quem sabe também não brota alguma coisa aí lacaniana. Ele é uma fonte inesgotável. Eles, em particular, se levam a sério demais. Nossa, então, sim. Nossa, então, sim. Eu convivo com alguns lacanianos e é sempre uma diversão se esbarrar nessas coisas, né? Se esbarrar em algumas ditirambos, umas coisas assim que eles falam, uns jargões, eu acho fascinante. E é bom para tirar sarro, por que não? Né? É maravilhoso, exatamente. Eu espero. O Rio é muito lacaniano. Muito. O Brasil tá demais, assim. Então, humoristas que quebrem um pouco, né, esses ideais, né, muito sérios, assim, eu acho que são fundamentais. Então, só tenho que te agradecer em nome da UFMG. A gente está num projeto de extensão aqui da UFMG, online, onde eu divulgo pesquisas sobre psicanálise. Eu acho que seu livro está nesse campo. Eu imagino que já deva ter dissertações e teses sobre sua obra dentro dos cursos de psicologia. Você já ouviu falar disso ou não? Nunca me chegou. Por favor, não? Gente, vocês estão assistindo aí, ó. Se você tiver, vem conversar comigo, vai ser uma honra. Olha aqui, ó. Isso aqui é tema de dissertação de mestrado, doutorado, tá? Então, recomendo que vocês leiam e escrevam, né? Teses e dissertações, porque isso aqui é trabalho de divulgação seríssima da psicanálise. Então, recomendo enfaticamente a leitura do Pacha Urbano, As Traumáticas Aventuras do Filho do Freud. Tive essa honra de conversar com ele. Muito obrigado por esse tempo, por esse carinho todo que você tem com a gente, com a psicanálise, né? Então, te agradeço em nome da UFMG também. Sempre importante. Fábio, está sendo uma honra enorme. Você é uma simpatia. Quando você me fez esse convite, eu fiquei lisonjeadíssimo, né? Eu tenho um respeito enorme pela UFMG, por você. Então, acho que
eu brinco de novo com você falando sobre isso, acho uma irresponsabilidade me chamar aqui para falar um monte de abobrinha, ao mesmo tempo que eu fico muito lisonjeado pelo convite, pelo carinho com o meu trabalho, que é isso, né? Embora eu satirize coisas, eu tenho um profundo respeito e admiração pela psicanálise. É um trabalho incrível esse que esse caminho do pensamento faz, né? Acho que a humanidade não seria a mesma se não fosse essa abertura de possibilidade de perscrutar o inconsciente, né? De oferecer de novo às pessoas uma possibilidade de filosofar a respeito da sua própria existência, né? Então, eu espero continuar sempre próximo e amigo da psicanálise através das minhas obras. Até quando eu não estou fazendo coisa do filho do Freud, eu estou fazendo coisas psicanalíticas, porque eu sou atravessado por isso desde muito tempo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por poder fazer questões tão interessantes e a gente poder ter essa troca tão legal aqui numa quarta-feira, começar um dia de uma forma tão maneira, assim, tão Legal. tão Obrigado. agradável. Valeu demais. Um Gente, abraço. um abração para vocês. Obrigado. Valeu, até a próxima.